Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Reprograme Sua Mente, aqui diretamente pelo Crum TV. Toda semana um vídeo falando sobre algum assunto que está ligado à programação e reprogramação mental. Então, Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, toda semana aqui para vocês, trazendo algum assunto que possa te ajudar nesse processo de expansão da consciência. Você já assina o Crum TV? Ainda não? Então, clica lá, assina o canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações que estão de assuntos interessantes aqui, porque esse é um canal totalmente voltado para a expansão da consciência. Toda semana estarei trazendo assuntos aqui ligados à programação e reprogramação mental, que é o foco do meu trabalho. Eu sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta, apômetra, radiestesista, reikiana, que mais? Teta Healer. Então, eu trabalho com diversas técnicas que ajudam na programação e reprogramação mental. Hoje eu quero falar de um assunto bem interessante. Eu até vim gravar em outro lugar, porque eu tô aqui no lugar da minha casa. Olha, tá vendo aquele girassol ali? Então, o girassol tá aqui no centro da minha casa, porque o centro da casa representa a área da saúde. Você sabia disso? Eu também estudei um pouquinho de Feng Shui para poder conhecer mais essa parte, harmonizar as partes da minha casa de acordo com cada setor. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, algum outro momento. Para quem não sabe, nosso lar tem 9 áreas, 9 setores, né? A gente pode pegar a planta do apartamento e dividir ela em 9 partes, e cada parte ela representa um setor da sua vida. E aqui onde que eu tô, que tem esse girassol, é o centro da casa, aqui é o setor, é a área da saúde. Então, eu coloquei um girassol para trazer, né, que a gente chama de curar a parte da casa que está representando aquele setor na sua vida. Bom, mas já que estamos falando de saúde, vamos entender algumas coisas hoje. Eu quero te trazer alguns esclarecimentos a respeito das questões das doenças, né? Vamos entender, para quem conhece, vamos recapitular um pouquinho algumas coisas para ficar mais fácil. Nós somos funcionamos como 2. Então, a gente tem um consciente, que é o racional, e a gente tem o subconsciente, que é a nossa função mecânica e racional. O consciente é que vai analisar, comparar, decidir, julgar. Só que a gente só pode dizer que está 100% consciente quando conjuga sei, quero e posso. Muitas vezes a vida a gente sabe que quer, mas não pode. Muitas vezes a gente pode e sabe, mas não quer. E, de repente, estão acontecendo coisas na nossa vida que, conscientemente, a gente não desejou, a gente não queria. Como, por exemplo, uma questão relacionada à saúde. Quem é que quer conscientemente, sei, quero e posso ficar doente, né? Então, o subconsciente, ele é a função que realiza na nossa vida. Ele vai mover 3 coisas na sua vida. Ele vai mover o seu corpo, né? Você não precisa raciocinar para andar, para o coração bater, isso é automático. Move seus sentimentos e emoções, né? Quando pensamos em coisas boas, a gente pode sorrir. Quando pensamos em coisas não tão boas, a gente pode se emocionar negativamente. E move a nossa realidade. Saúde, doença, riqueza, pobreza, sucesso. Quem não assistiu os outros vídeos ainda que eu venho falando, eu contei um pouco da minha história. Eu falei como é que eu cheguei em todo esse processo, né? Eu me formei, né, me graduei na área de TI, completamente diferente do que eu faço hoje, porque o meu racional dizia na época que eu precisava encontrar uma profissão que ganhasse dinheiro, mas não necessariamente era uma profissão que eu sentisse tão realizada. Agradeço esse tempo da área de TI, onde eu realizei diversas coisas a nível material, mas foi trabalhando com a parapsicologia, a programação e a reprogramação mental que eu me identifiquei e que eu descobri muitas coisas, abriu minha mente, expandiu minha consciência para conhecer mais do que a gente vê além desses 5 sentidos. Todo o meu processo começou com
um problema de saúde, não necessariamente uma doença. Eu tive um mioma e eu tinha que fazer a cirurgia para tirar esse mioma. Então, passando com a médica, ela falou que ia tirar o mioma, mas que ele poderia voltar. Então, eu fiquei, né, com aquilo na cabeça pensando, como assim pode voltar? Não tem como evitar? Eu fiquei pensando, poxa, a medicina é tão moderna, tem, né, tantos estudos, tanto conhecimento, por que esse mioma vai voltar? E eu queria saber a causa e a médica disse que não tinha, que ninguém sabia a causa e apenas de que esse mioma se alimentava de sangue. Não tinha mais detalhes sobre isso. Enfim, eu fiz a cirurgia, né? E na época eu troquei de emprego. E eu fui trabalhar num lugar que eu conheci uma pessoa que me indicou um espaço, tá? E eu frequentei as palestras nesse espaço para entender qual que era a causa do mioma, por que eu estava somatizando aquilo na minha vida. E fui pesquisar mais a respeito, conhecer mais, aí eu comecei a me identificar. Bom, segundo a parapsicologia, e também a gente sabe sobre isso, nós funcionamos da seguinte forma: a gente é corpo, mente e espírito. Então, o elemento mais importante é a mente, né? Então, a mente, ela vai atuar sobre a parte energética, áurica e, consequentemente, o terceiro elemento é o menos determinante, que é o nosso corpo. Então, como é que o ser humano funciona? A gente tem um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. E, a partir desse pensamento, tudo vai se transformando na nossa vida. E é lógico, um pensamento que vai gerar um sentimento negativo, ao longo do tempo, ele vai se somatizando até que isso torne físico. Então, quando eu descobri que eu tinha o mioma, eu fui atrás dessas informações para poder entender melhor. Então, descobri que toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás. Então, isso é uma visão da linguagem do corpo. Eu tive esse conhecimento através da Cristina Cairo, né, que foi a minha mestra nessa parte, onde já estava escrito nas paredes das pirâmides do Egito todo esse conhecimento. Isso é milenar. Mas não é interessante divulgar, porque senão a gente vai tirar o dinheiro do remédio, dinheiro das farmácias. A indústria farmacêutica é uma máfia muito grande e a gente vai tirar também muita gente aí que gera aí. É interessante que as pessoas adoeçam, né? É interessante que as pessoas busquem essas formas de amenizar os processos. Então vamos entender que remédio remedia, não cura, né? Então ele vai passar ali os sintomas, né? E é lógico que se a pessoa tiver aí, né, uma depressão, por exemplo, ela pode ter que ficar à mercê de medicação para o resto da vida. Mas eu digo aqui para vocês, eu não curo ninguém, eu conduzo as pessoas para diversos processos para que ela encontre as programações naturais. O ser humano nasceu para ser livre, sadio e feliz. E se você não está sendo, procura pensar sobre isso. O que está acontecendo? Eu tive que ter um problema de saúde, né? Eu fiz uma cirurgia, não era uma doença, a gente tirou o mioma. Infelizmente ele acabou voltando e eu acabei tendo que fazer uma esterectomia. Mas por quê? Porque eu tinha uma programação de que é como se a pessoa que não se permitia, sabe, ter prazer. Sabe aquela pessoa que trabalha, e agora há pouco tempo que eu venho acabando de descobrir isso. Eu só não tive mioma de novo porque eu acabei tendo que retirar o útero. Então o útero representa a sua criatividade, representa a sua relação com o outro, né? Tudo na nossa vida é pai e mãe, tudo é yin e yang, né? Então tem os complementos. Então, a partir disso, eu comecei a conhecer melhor sobre as doenças psicossomáticas. E depois desse processo, dificilmente eu tenho uma gripe. Por quê? Porque eu observo mais, agora atentamente, o que eu estou fazendo para estar somatizando aquilo. Então, se você tem um problema de saúde, o que eu te aconselho em primeiro lugar? Coloca o nome do teu problema ou a parte do corpo que está sendo atingida no Google e em seguida coloca a linguagem do corpo.
Traga para o teu consciente o que é que está acontecendo. Traga para o teu consciente qual é a programação que envolve aquela situação. Por que você está somatizando na sua vida? Desde quando? O que você parou de vibrar positivo na sua vida para ter esse problema de saúde hoje? Só para vocês terem uma ideia, 90% dos problemas do ser humano é insegurança. E a insegurança ela tem vários nomes. E aí vocês vão identificar aqui, por exemplo, que eu falar para vocês. Olha os outros nomes da insegurança: medo, angústia, depressão, ansiedade, complexo de inferioridade e timidez. Então tem todos esses outros, né? Então isso vai gerar o quê? Dificuldade de relacionamento, vai gerar necessidade de punição, rejeição, culpa, medo do abandono, baixa autoestima. Tudo isso chama insegurança. E depois de entender todos esses processos, quando eu comecei a atender, aconteceu um caso muito interessante. Veio uma moça tratar especificamente insegurança. Ela tinha um diagnóstico de doença de Crohn. E eu, lógico, citei na ficha, né? Porque é importante, né? Um fato importante ali. Então, a gente começou a tratar os sentimentos dela relacionados e o que aquilo estava relacionado na vida dela. Em nenhum momento eu disse que eu ia tratar o problema dela de saúde. Até então era uma doença crônica, não tinha cura pela medicina. E ao tratar o sentimento principal, que era a insegurança, depois de 5 sessões, ela acabou tendo uma catapora, e aí o médico pediu para ela suspender a medicação do Crohn. E ela percebeu que ela não tinha mais os sintomas da doença. E depois disso ela acabou passando por uma bateria de exames, né? Onde eles perceberam que realmente ela não estava tendo nenhum dos sintomas. Então perguntaram para ela o que ela tinha feito. E ela falou que simplesmente ela tinha tratado a cabeça dela. E a partir disso, ela não sentiu mais falta do medicamento. Ela entrou em estado remissivo da doença. E simplesmente, se eu não me engano, ela está há 6 anos já nesse estado remissivo. Ela tem um documento comprovando isso, depois que ela tratou o sentimento que causava a doença. Então, o que eu tô querendo trazer aqui para você? Se pergunta, desde quando? Por quê? O que aconteceu nesse sentimento? Traz lá, pesquisa no Google o seu problema de saúde e acrescenta a linguagem do corpo para saber como que você está se comportando, o que você está sentindo, né? E por mais que a medicina diga que a sua doença é crônica e que não existe uma cura para aquele problema, será? Para a mente não existe nada que seja impossível. Então, se alguém conseguiu, né? Eu sempre digo, se alguém é, ou se alguém tem, o que você gostaria de ter ou ser, né? O que te impede de ter ou ser também, né? E depois disso, depois que eu percebi que era tratar esse sentimento, acabei criando um protocolo, né, para essas doenças intestinais. E aí veio colite, retocolite, tratei alergia, psoríase, ovário policístico, todos esses outros diagnósticos que vieram, eu sempre procurei tratar o sentimento que gerava aquilo. Através da regressão de memória, a gente vai até a causa e a gente busca virar essa chavinha aí através do processo de compreensão. Então, o meu intuito aqui hoje é entender como é que seu corpo soma isso. Se a sua mente cria a doença, ela também é capaz de te trazer a cura dessa doença. Será que você já buscou as explicações necessárias para mudar esse processo, de virar essa chave na sua vida, né? Então, eu te aconselho a buscar qual sentimento, qual comportamento, fazer afirmações, tratar o teu mental, procurar alguém que faça esse processo de reprogramação mental. Não estou dizendo que seja eu, mas qualquer outra pessoa que possa mudar essas crenças limitantes que estão fazendo com que você fique doente. Então, o normal é ser livre, sadio e feliz. Então, busca a ferramenta, a técnica que possa te ajudar nesse processo. Casos de 20 anos de depressão, o diagnóstico de depressão, eu tratei com 4 sessões e a pessoa acabou se libertando desse processo.
Então, o que eu quero te dizer? Se alguém conseguiu, você também consegue, né? Passa a observar isso, busque as respostas, vire a sua chave. E, consequentemente, seja muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado aí com esse processo, procurar entender melhor. Quem tiver dúvidas, entre em contato comigo. Busca mais informações que eu puder ajudar. A gente vai estar aqui toda semana trazendo informações para que você possa reprogramar sua mente. Então, vou ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges. Até mais!